Olá amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política. O assunto que trato no vídeo de hoje é relacionado ao último texto, cujo título foi A Loucura Conduz à Cegueira no Brasil. O texto, o título, é pescado de uma das obras de William Shakespeare, onde, lá pelas tantas, um dos personagens diz: é uma infelicidade da época que os doidos guiem os cegos. Vi essa frase enquanto folheava a obra do bardo inglês e não pude deixar de relacioná-la ao momento atual que vivemos no Brasil. Eu parto do pressuposto de que até mesmo os mais devotos seguidores do atual governo, do atual presidente, já devem ter percebido que o governante brasileiro padece de algum tipo de psicopatia, de alguma loucura, um sentimento de perseguição, paranoia exacerbada e um comportamento alienado, dissociado da realidade. Em outras palavras, a loucura, a psicopatia, a alienação. Desde que assumiu o poder, o atual governante, a quem caberia a defesa da nação, a quem caberia trabalhar para que o país respire com tranquilidade, tem feito em sentido contrário. Tem trabalhado para conflagrar a nação, para buscar desarmonia entre os poderes. As imagens estão aí, as declarações estão aí. Desde que assumiu, e até mesmo antes de assumir, o atual governante já dava mostras de que queria mudar o regime, a democracia que duramente conquistamos e que não foi trabalho de poucos e que não foi conseguida de forma simples. Basta você confrontar todas as declarações, desde a eleição até o atual momento. É a busca pelo confronto, é o exacerbo, e que deu no que deu, que está dando, na verdade, numa reação dos órgãos. Por último, o presidente decidiu sabotar, não apenas sabotar, na verdade, falar mal do nosso sistema eleitoral, que está em vigor há 25 anos. O sistema que nós construímos a duras penas e que é totalmente auditável. Há 6 meses, elegemos prefeitos de mais de 5 mil municípios. Eu não vejo brigas aí, alguém alegando que foi roubado nas eleições. Há 6 meses apenas. Mas, daqui a 1 ano, já se diz que a eleição será fraudada, que não se vai admitir resultado das eleições. Então, meus amigos, é uma situação que o país atravessa de imensa gravidade. Muito grave o que vem acontecendo. O confronto com os demais poderes, perseguido pelo presidente, está causando sequelas graves na nação brasileira. É por isso que eu digo que nós vivemos conduzido por loucos. Não seria diferente. Desde que assumiu, o presidente tenta testar os limites da nação brasileira, testar os limites das instituições brasileiras. E por último, passou a atacar o sistema eleitoral. Já se vão 3 anos de tempo perdido. 3 anos para uma nação que já vinha sofrendo com a corrupção, com a roubalheira desenfreada. Atualmente continua sofrendo com a roubalheira, agravada pela inflação, agravada pelo desemprego e pela corrupção. Este é o país em que nós vivemos. O presidente, e é bom que se diga isso, e seus seguidores mais aproximados, inclusive pessoas com a responsabilidade
de buscar a paz para o país, tem trabalhado para desestabilizá-lo. Basta ver as declarações do ministro da Defesa, as últimas declarações dele. Criaram a ideia de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador. Na verdade, o que acontece é que o grupo que está no poder, talvez sentindo que pode perder as eleições, o que não aconteceria se de fato tivesse trabalhado de forma correta, tenta desacreditar o sistema eleitoral para subverter o resultado das eleições e instalar uma ditadura no Brasil. São loucos. São loucos ao pensar que um país com 210 milhões de habitantes vai se submeter a isso. Outro dia o presidente inventou uma parada militar fora de época. Uma trágica coincidência com a votação na Câmara dos Deputados de uma emenda constitucional que mudaria em alguns detalhes o nosso modelo de votação e apuração de votos. A última vez que eu tinha visto tragicamente as tropas na rua tinha sido em 84, quando o último general mostrou seu último ato de força, o último general no poder, o general Figueiredo, às vésperas das eleições, da votação da emenda Dante de Oliveira, decretou estado de emergência, ou foi estado de sítio, não me recordo bem, e colocou novamente as tropas nas ruas. A emenda perdeu, fomos para o colégio eleitoral. Agora, tragicamente, uma outra coincidência, o atual presidente inventa de fazer uma parada militar fora de época, pleno 10 de agosto, sem data nenhuma. Queria mostrar força, como faz atualmente as ditaduras, como a China, a Coreia do Norte, a Rússia, dados a desfiles militares para exibir seu poderio bélico. Foi essa a intenção com aquela demonstração patética? Era isso que queria? Pois é. Mas se de um lado nós temos loucos governando, na outra ponta nós temos cegos se deixando guiar por estes loucos. Os primeiros cegos de que tratam no texto são as Forças Armadas. Alguns de seus integrantes acreditam, não sei, talvez envaidecido pela possibilidade de retornar ao poder, que poderão novamente dar um golpe militar, tomar o poder na marra. Acreditam que a população vai aceitar isso. São cegos, porque destroem uma imagem que construíram nos quase 40 anos depois do golpe militar, porque eles estavam desgastados demais em 85, muito desgastados. De lá para cá, graças à sua discrição, profissionalismo, construíram uma imagem de respeito perante a população. Agora, ao cegamente se deixar guiar por um louco, colocam essa imagem, este prestígio, a perder. Eu não tenho dúvida de que a população brasileira não aceitará mais esse tipo de coisa. Então, estes são os primeiros loucos, os primeiros cegos, aliás, que se deixam guiar. Outros cegos de que trato no texto são os políticos. Uma base de sustentação ao governo, constituída graças a poupudas emendas, bilhões e bilhões que são gastos com esses parlamentares, para garantir a sustentação de um governo carcomido, de um governo que já não diz coisa com coisa, que já não apresenta as respostas para a população. Outros cegos de quem falo é o Ministério Público. Talvez não o Ministério Público todo, mas o Procurador-Geral, que cego por seus próprios interesses, não percebe o que vem acontecendo no Brasil, não toma as medidas que devem tomar, não causa nenhum tipo de cócega nos mandatários, nos loucos que nos dirigem, e provoca indiretamente todo este conflito de poderes. Porque estivesse o Ministério Público exercendo o seu papel, fazendo o que deveria fazer, como os antecessores fizeram, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo.
mas colocaram um procurador-geral que, na verdade, é como se fosse como dizer, meu Deus, um cachorrinho de estimação do presidente da República, que se deixa guiar cegamente pelos delírios, pelas enfermidades. O quarto cego de que trato é uma parcela da população. Pouca, na verdade. Já foi mais. Mas uma população ainda barulhenta, cerca de 25% e diminuindo da população brasileira, da qual grande parte se dispõe a ir para a rua pedir ditadura, pedir regime de exceção, não sabendo que não cabe, não tem cabimento, talvez porque nunca viveram sob um regime ditatorial, autorizando, dizendo que autoriza o presidente a tomar, a decretar golpe de Estado. São cegos. São cegos por não enxergar a realidade que atravessa o mundo. O Brasil não comporta mais vivermos em regime autoritário. Nós não queremos mais isso para o nosso país. Então, meus amigos, como já dizia o bardo inglês, vivemos um país em que os loucos conduzem os cegos. Nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe nos nossos canais. Muito obrigado e até a próxima.